Então, Felipe, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você acha que esses anjos caídos que seguiram Satanás são esses anjos caídos que estão circulando entre os céus e a terra nessas naves? O que você citou, né, Gênesis 6, é exatamente sobre, né, os Nefilins, né, ou os Watchers, né, que você lê o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, e ele descreve muito bem 300 anjos, né, que desceram no Monte Hermon, enfim, que eles trouxeram tecnologia para o ser humano na época, de metalurgia, de astronomia e astrologia, na época era a mesma coisa, cosmético, né, como as mulheres se maquiavam, as coisas interessantes, né, então... E esses, basicamente, né, esses anjos caídos, né, que anjo no original é malak, que é mensageiro, né, eles basicamente quiseram tomar adoração para si, né, então é o mesmo pecado de Lúcifer, né, e adoração é uma forma de energia, né, o culto é uma forma de energia, né, então esses seres, eles que são os deuses com D minúsculo, né? Do paganismo, né? Do politeísmo, né? Eles não são criadores, né? Mas eles tentam, inclusive, que nas várias culturas demandavam sacrifício humano, sacrifício de criança, como Moloch, como Baal, Shamesh, enfim, né? Ou aqui na América, né? O Quetzalcoatl, né? Eu fui pro México, você vê ali o museu na Cidade do México, por exemplo, é um peso espiritual terrível, porque você tem lugares ali altares onde eles faziam sacrifícios diários, né, de derramamento de sangue, né, então, enfim... Você sente uma energia pesada, é isso que você quis dizer? Porque a vida tá no sangue, né? Sim, claro. Então Pessoal, tudo isso tem um fundamento, né, a questão histórica que a gente tem de, né, vampirismo... Tudo isso tem uma realidade por trás disso, né? Isso é fato, né? Assim, que havia sacrifício humano e que, de certa forma, até hoje continua existindo, né? Há pouco tempo atrás estouraram um círculo ali de tráfico humano acho que foi na Bélgica, se eu não me engano, a polícia... E ali você viu que o pessoal fazia o tal dos snuff movies, né? Enfim, sacrifício humano mesmo, né? Só que essa coisa hoje tá mais escondida, né? Mas não deixou de existir, né? Então, assim, por exemplo, Sócrates, né? O filósofo Sócrates, ele falou que ele tinha um daimon, que no grego né? Que a gente tira a palavra demônio, mas que é uma inteligência. É uma entidade, é uma inteligência não corpórea que influenciava ele, que informava ele. Tá? Eu estou falando de Sócrates, que foi professor do Platão, né? Quando Platão vai falar lá no livro A República sobre Atlântida, por exemplo, né? Eu sei que a gente está indo para outros assuntos aí, mas ele fala que que Solon, que era um cara que veio antes dele, recebeu, né, essa informação de sacerdotes egípcios, tá? Que quando levaram Solon lá num templo, né, basicamente debaixo da terra, ele chegou ali, né, tinha um rio e tal, ele navegou e ele viu duas colunas com escritos, né, vários escritos, colunas como metais, que era um metal que ele não conhecia, com uma série de inscritos que não eram basicamente assim humanos, né? Então essa pergunta, né, será que a gente, ao longo da história, a gente tem sido influenciado, né? A gente tem recebido tecnologia, né? E daí, desses seres, você tem o cara John Dee, que foi um mago da primeira rainha Elizabeth na Idade Média, que ele criou uma tal da linguagem enoquiana, né? E ele é a inspiração do 007, tá? Só para fazer um parênteses aqui, do Ian Fleming, e se inspirou no John Dee para escrever o 007, porque ele assinava 007, duas bolas e em inglês é two ball cane, tá? Que é uma bengala no formato do 7 ali, que é quem? Tubal Caim. Tubal Caim é exatamente filho de Caim, é um cara que fundou, né, a primeira cidade com essa questão de guerra. Ele foi basicamente o primeiro cara que usou essa tecnologia, né, dos
nefilins para começar a fazer guerra, fazer, né, arma. Enfim, é muita coisa, né, para a gente resumir aí de história, mas assim, né, que vamos dizer, abrem vários leques, né? Mas sim, eu acredito que a gente tá, vamos dizer, num ápice histórico, né? O livro de Daniel, que basicamente tem, sei lá, 2.500 anos, já falava que assim, que nos últimos dias a ciência ela se multiplicaria. Então a gente vê que a gente saiu aí da máquina a vapor, né, e do cavalo pro trem, pro avião e pra nave espacial em menos de 100 anos, quer dizer, né, e agora a gente já está falando de inteligência artificial, estamos falando já de um chip no cérebro humano, como por exemplo, né, o Neuralink do Elon Musk. Então assim, coisas que eu cresci era cinema, era coisa dos Jetsons, né, e a gente já está vendo e o próprio Arthur C. Clarke, ele falava que magia é tecnologia que ainda não foi compreendida, né, ou absorvida. Então, assim, estreitamente, né, se a gente for pegar o termo da questão magia, né, com K, é manipulação da realidade, né, como você manipula a matéria para o que impor a sua vontade. E eu creio que se existe um Deus e ele determina, né, uma lei que ela é boa, perfeita e agradável para que haja, por exemplo, civilização, se a gente imaginar que a nossa civilização ocidental ela nasceu basicamente dos 10 mandamentos, né, não matar, não roubar, não invejar, né, não adulterar, porque senão não tem sociedade, tem barbárie, né, cada um matando o outro, né, a lei da selva, né. Se existe esse princípio moral, né, e ele é bom, existe uma oposição a isso, né, e o que sai disso, né, então, sim, né, por exemplo, o lema do satanismo, né, eu citei o Aleister Crowley, que é um cara que tinha associação com esses seres, né, a lei, o lema deles é faz o que tu queres porque tudo é da lei. Quem que era um discípulo aqui no Brasil deles nos anos 60? O Paulo Coelho e o Raul Seixas, né? Então, a sociedade alternativa é basicamente esse lema, né? Então, faz o que tu queres porque tudo é da lei. Então, segundo a ideia do satanismo, assim, se eu te roubar, a culpa não é minha, a culpa é sua que se deixou ser roubado. Se eu né, pegar tua mulher e te chifrar, a culpa não é minha, é você que é trouxa. Então, assim, essa inversão, né? Inversão de valores, né? De tudo, né? Esse princípio, daí você fala, mas por que então que esses seres iam ter esse trabalho, né? De vir lidar com a gente aqui, esses mamíferos aqui? Porque se a gente entender que nessa guerra espiritual, que já existe antes do homem existir, que esse ser criado, esses anjos criados, eles não conseguem atacar o Deus criador e eterno, a forma deles tentarem, vamos dizer, atacar é através de nós, né? A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eles não conseguem atacar Deus, eles tentam atacar a Deus por tabela, nos atacando, né? E claro que eu estou resumindo muito aqui de uma forma simples assim, né? Existe aí séculos e séculos de teologia sobre isso que a gente está falando aqui, mas só para as pessoas, então, eu creio que, né, e cumprimentos bíblicos, por exemplo, né, de Israel voltar a existir, a nação Israel depois de 2000 anos, né, quando em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo e houve, né, a diáspora, os judeus foram espalhados pelo mundo, deixou de existir como nação, e em Ezequiel a gente, né, lê que Deus iria trazer eles de volta para a terra, e em um dia a nação iria voltar a existir, e a gente, né, em 14 de maio de 1948, Israel passa a existir de um dia para a noite, né? Então, e isso e várias outras coisas assim são, por exemplo, a moeda, né? Uma moeda só que a gente está vendo aí, esse movimento, né, de criar uma moeda só, né? O CBDC, né? O banco
que é a primeira instituição financeira do mundo, antes do FMI, antes do Banco Mundial, que foi fundado na década de 30, o Banco de Acordos Internacionais já determinou que até 2025 todas as moedas do mundo vão ser digitalizadas, né? E vão ser unificadas numa moeda só. Então a gente está vendo esse movimento de globalização, não só territorial, político, mas, né, e moeda. A gente está vendo esse movimento também de ecumenismo, de tentarem criar uma religião só. E é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Tudo isso é preparatório para o governo, né, de um político muito carismático que vai fazer sinais e que as pessoas vão acreditar, que a gente conhece como o tal do anticristo. Então, assim, eu sei que não, né, tem a ver um pouco também com essa questão do ufólogo, porque a Bíblia diz que ele vai fazer fogo cair do céu, né? Por exemplo, esse cara aí, que forma que vai ser isso, né? Será que ele vai ter alguma relação com esse fenômeno ufólogo, né? Sim, de ufologia? Sim. Para quem achava que esse assunto, né, normalmente, né, quando a gente vê em filmes, né, o pessoal fala que os OVNIs vão invadir, né, vão chegar atirando, vão chegar matando, dominando, e por esse lado, né, por essa visão que o Felipe está passando, eles vão chegar de uma maneira penetrando na sociedade, né, dentre as camadas da sociedade, e quando você perceber já é algo normal. Assim Hollywood faz há muito tempo, né, já deixando cada dia mais normal. Hoje o Felipe também mencionou o Senado, os políticos americanos já entrando nesse assunto, né, para também normalizar, e por sequência outros países vão também, né?